Jesus já cuspiu em você? Mário Persona explica como um homem recuperou a visão depois de Jesus tirá-lo da aldeia e cuspir em seus olhos. Então, no versículo 22, que é o foco agora da nossa mensagem, e chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Bom, agora nós temos algumas coisas que o Senhor faz com esse cego. A primeira coisa que ele faz é pegá-lo pela mão e tirá-lo da aldeia. Por que tirá-lo da aldeia? Porque essa ação dele tinha tudo a ver com o que tinha acabado de acontecer. Que era a aldeia significava o sistema religioso judaico. É onde estavam os sacerdotes, os fariseus, a turma toda estava lá. Em cada aldeia tinha a sua sinagoga, tinha os seus religiosos cuidando ali das coisas da religião judaica. Então a primeira coisa que ele faz é tirar esse cego da aldeia. Separá-lo fisicamente até daquele sistema com o qual eles estavam tão acostumados. Se era para eles enxergarem alguma coisa agora, eles tinham que enxergar fora do sistema. Fora daquele sistema religioso. É como quando aquele outro cego em João, no Evangelho de João, quando Cristo cura um cego de nascença, o que ele faz? A princípio, o cego de nascença nem sabia o que tinha acontecido. Ele fala assim, se aquele homem é pecador que me curou, não sei, mas eu só sei de uma coisa, eu era cego, agora eu vejo. Aí o expulsam da sinagoga. E quando o expulsam da sinagoga, que os pais dele não queriam nem pôr a mão na situação, com medo de serem expulsos da sinagoga, mas o jovem cego é expulso, ele encontra o Senhor fora da sinagoga. E uma vez encontrando lá, o Senhor fala para ele, explica para ele quem ele era. E lá ele adora o Senhor. Porque fala que ele prostrando-se, adorou o Senhor Jesus fora da sinagoga, fora daquele sistema religioso. Ali fora ele entendeu quem era realmente a pessoa de Cristo. E aqui ele está fazendo isso, ele está pegando pela mão esse cego e levando para fora. Fora da aldeia. Rompe as suas relações com toda essa civilização que você está acostumado. Todo esse judaísmo no qual você foi criado. Eu tenho uma coisa nova para você. Aí quando leva ele para fora da aldeia, ele cospe nos olhos do cego. Uma cuspida no olho, normalmente é uma afronta, né? Se uma pessoa chegar e falar assim, cuspir no seu rosto, é uma afronta. Cuspir no rosto de alguém. Eu diria que aquilo que sai da boca do Senhor é sempre uma afronta para qualquer pessoa. Para o homem natural é uma cuspida no rosto. Porque nos ofende. Porque a palavra que sai da boca do Senhor vai dizer para nós, você é um pecador perdido, destinado ao lago de fogo. Isso ninguém gosta. Vai na praça ali agora e fala assim, gente, eu quero aqui mostrar na Bíblia para vocês que Deus dá prosperidade para todos, vocês vão ter 10 carros na garagem, vocês vão ser curados de todas as doenças, vocês vão ser prósperos, ricos, felizes e tudo mais. Vai encher de pessoas, vai formar uma multidão na praça para escutar o que eu tenho a dizer. Poxa, prosperidade, isso é ótimo, né? Carro na garagem, carro importado, tudo vai dar certo, muito dinheiro, ótimo. Agora vai na praça e fala assim, vocês são pecadores. Vocês têm que crer em Jesus como seu Salvador. Todo mundo saindo, cada um para um lado. Porque a palavra de Deus é uma afronta para o ser humano. Aquilo que sai da boca do Senhor é uma afronta. E se você creu no Senhor já como seu Salvador, você sabe disso, que vai conversar com o incrédulo, vai dizer para ele que ele é um pecador, que ele precisa crer no Senhor Jesus, vai dar as boas novas para ele. Ele vira as costas, ele não quer. Ele se sente ofendido. Ele se sente ofendido. Você pode falar de Chico Xavier, de Buda, de algum filósofo. Que maravilha, vão achar tudo bonito. Mas fala de Cristo. Não desse Cristo que pregam por aí, que vai dar prosperidade, fazer você ficar rico. Não. Fala daquele realmente, aquele que passou por aqui e morreu para nos salvar. Morreu na cruz pelos nossos pecados. Então ele cospe nos olhos. Aquilo que sai da boca de Cristo vai direto para o lugar onde está realmente a enfermidade dele, o problema dele. Ele não enxerga, ele é cego. E aquilo que sai da boca do Senhor vai fazê-lo enxergar.
A palavra que sai da boca de Deus é a mesma coisa que faz você enxergar, faz você acordar para a realidade espiritual, para entender quem é essa pessoa que desceu do céu para se fazer carne, para se fazer homem aqui na terra, para ir até uma cruz e morrer carregando os nossos pecados, pagando pelos nossos pecados. Isso só você vai conhecer se sair da boca do Senhor a palavra dele e atingir você, abrir os seus olhos. Mas o interessante aqui é que ele cospe nos olhos do homem, impõe-lhes as mãos e pergunta se ele via alguma coisa. Isso é muito interessante, porque ele, levantando-lhe os olhos, no versículo 24, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Ou seja, não está boa a visão dele. Ele está com uma visão, com problema de visão. Está com problema de visão. Falando assim do ponto de vista prático, né, racional, pessoas que ficaram cegas muito tempo, assim, desde criança, depois recuperam a visão quando adultas, por alguma cirurgia, algum tratamento. Eu li uma vez o relato de uma pessoa assim, ela passou por uma cirurgia e ela recobrou a visão, mas tinha um problema. Ela não tinha aprendido a enxergar, porque você não enxerga só com os olhos, você enxerga com o cérebro. Então, depois de recuperar a visão, era preciso aprender a enxergar. Tanto é que assim que ela tirou as vendas e começou a ver as coisas, puseram ela num carro para ir para casa, ela gritava na estrada, porque aquela faixa no centro da pista, para ela parecia um poste. Ela não tinha a percepção de profundidade, a faixa estava aqui na frente dela. Realmente, você olha para uma faixa da pista, a faixa está assim, mas você já calcula que a profundidade e tudo mais, você não se assusta, mas para ela as coisas estavam todas no mesmo plano. Então ela não conseguia medir as profundidades, enxergar em 3D. A coisa era até que precisou um treinamento para poder ver. E esse homem agora ele está semi-cego. Ele vê as coisas, mas não corretamente. Ele vê homens como árvores. Isso é interessante, isso tem um sentido espiritual também. Porque o que é uma árvore? Uma árvore é uma coisa muito mais alta que um homem. Árvores que andam. Ele via aquele homem na frente dele como uma árvore, como uma grande árvore, porque as árvores são maiores que homens, e que andavam. A religião condiciona o homem a olhar para o homem, a respeitar homens. Então você tem os clérigos, os sacerdotes, os padres, os pastores, os bispos, homens de estatura elevada, homens que são como árvores, altos como árvores e andam. E aí todo mundo fala, e fica todo mundo paparicando e elogiando e achando que são grande coisa. Por quê? Eles têm um certo volume de saliva do Senhor nos seus olhos, mas não o suficiente para enxergar claramente. Eles estão na condição dos discípulos, que também o Senhor fala para eles: vocês têm olhos e não veem? Eles não tinham percepção espiritual ainda. E quando uma pessoa tem o primeiro contato com a palavra de Deus, ela pode nascer de novo, porque a palavra de Deus faz nascer de novo. Nós nascemos da água e do Espírito. Evangelho de João, capítulo 3, quando ele fala para Nicodemos, essa água não é o batismo, como alguns pensam. Não. Essa água é a saliva. Como assim a saliva? No sentido de que essa água é aquilo que sai da boca do Senhor Jesus, que é a palavra dele. Lá em Efésios capítulo 6, fala purificando, fala do marido de amar a esposa, e como Cristo amou a igreja e tal, purificando-a com água, pela palavra. Associa a água à palavra de Deus. Essa é a verdadeira água que purifica e traz novo nascimento. E lá eu acho que é Pedro, fala que é como uma semente que gera de novo, como se fosse uma semente. Então, uma pessoa pode nascer de novo no primeiro contato com a palavra de Deus. E existem muitas pessoas nascidas de novo, espalhadas por todo lugar, pelas religiões inclusive, mas que ainda não estão salvas. Ainda não conheceram verdadeiramente quem é Cristo. Acham que ele é um grande homem, é uma grande árvore. Jesus, ele é um grande homem. É um grande homem. Eu estava
vasculhando ontem à noite vídeos, eu gosto de assistir vídeos de música no YouTube, e aí entrou um lá que era um cantor numa competição de cantores, e ele cantando uma música gospel, em inglês. Eu falei, vou ver esse daí cantar. E a música gospel era o tempo todo. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder para derrubar muralhas, o sangue de Jesus tem poder para fazer isso, para dar cambalhota não sei aonde, para fazer isso. Eu pensei, meu Deus, isso aí não é o Evangelho, isso aí não é Bíblia. Não é isso o poder do sangue, não é um talismã que você aponta para as coisas caem. Não é um sangue que derruba muralhas, não é isso. Mas isso é o que um homem que tem o primeiro contato com a palavra de Deus, isso é tudo que ele enxerga. Ele enxerga com a mente natural, como Jesus é um super-herói. Ele é um super-herói que podia voar, podia fazer coisas maravilhosas, mas vai precisar um segundo passo aqui. Levantando os olhos no versículo 24 de Marcos 8, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Versículo 25, depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para a sua casa, dizendo, não entres na aldeia. Olha que interessante. Por que essa preocupação tão grande com a aldeia? Porque a aldeia representava todo o sistema da época, o sistema religioso, inclusive, e o Senhor tinha que tirá-lo da aldeia. E o Senhor tinha que tirar também os seus discípulos da aldeia, porque eles tinham olhos, mas não estavam enxergando as coisas. Eles estavam vendo como via esse homem aqui, ele estava vendo a árvore que anda. Não estavam tendo discernimento que acompanha a salvação. Então você pode ter um primeiro contato com Cristo e às vezes passar a vida inteira na percepção desse primeiro contato, desejando as coisas de Deus, querendo, como aquele homem, como Cornélio, que teve um contato com a palavra de Deus no Antigo Testamento. Ele era um prosélito, ele era um judeu, um romano convertido ao judaísmo, mas ele não era salvo. Ele não era salvo, ele precisou ouvir o evangelho da boca de Pedro, tintim por tintim. E aí o Espírito Santo veio habitar em Cornélio. Agora ele enxergava. Até então ele não enxergava distintamente. Ele tinha recebido o primeiro contato, mas não enxergava. Não tinha as escamas dos seus olhos, como Paulo, quando Paulo se converte na estrada para Damasco, ele fica cego, aparece uma luz muito brilhante, ele fica cego. E depois, quando ele vai na casa de um dos discípulos, um dos cristãos, ele é curado da sua vista e cai em escamas dos seus olhos. Hoje, o que nós mais temos nesse mundo cristianizado são pessoas com os olhos cheios de escamas, que têm um conhecimento de Jesus, mas está tão misturado com tantas coisas ali, que é difícil você hoje até falar do Evangelho. Porque você tem que pegar uma pessoa e falar para ela assim, você é cristã? Ah, sou. Eu fui batizado na igreja tal, do pastor fulano, do padre cicrano, eu fui a vida inteira na missa, ou eu vou todo sábado na igreja adventista, ou todo domingo na igreja batista. Tá. E se você morrer agora, para onde você vai? Ai, vira essa boca para lá. A pessoa às vezes não tem nem a certeza de onde vai. Não tem a certeza da sua salvação eterna. E o Senhor Jesus prometeu uma salvação resolvida agora. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.